Eu tava acompanhando muitas postagens do Elon Musk e fui atrás daquele assunto de uma Europa atribulada, cujo problema com a imigração bateu na tampa. Curiosamente, né, eu vi que os nossos amigos liberais, o liberal como um todo, tirou o pé. Até 2 anos atrás, viva a fronteira aberta, deixa vir os imigrantes, né, se você não é a favor de imigrante, você é racista e nazista. Agora, não, calma aí, né, esses muçulmanos são meio complicados, né, muito por causa da guerra de Israel, aí fica... E eles estão tendo que rever várias coisas, né? E muitas coisas vão ter que ser revistas e muitos assuntos vão vir à tona. O princípio básico da ideia do Estado liberal, ou seja, a ideia de que uma nação como a Inglaterra é uma nação em que qualquer um pode ser um inglês. E aí tem aquela lógica, se qualquer um pode ser inglês, ninguém é inglês. Se tudo é um cachorro, nada é um cachorro. O inglês é um inglês. A gente sabe o que é inglês, a gente sabe o que é um alemão, a gente sabe o que é um espanhol, a gente sabe o que é um chinês, a gente sabe o que é um etíope, que é um tajique. O mundo é tomado de etnias e a ONU, a Unesco, todo mundo, né, quer falar, poxa, vamos defender o legado, a história. O mundo é cheio de povos originários. O único povo originário é o que não pode reclamar sua origem, é o europeu. E aí o europeu compra isso, porque o europeu comprou essa baboseira universalista liberal, porque também foi usado como discurso para se impor perante o mundo, né? É muito gostoso pro europeu usar um discurso universalista durante o seu processo expansionista, mas agora que eles estão sendo alvo de outros processos expansionistas, aí eles estão tendo que rever isso, né? Eles têm que rever, aí um francês que foi universalista a vida inteira tem que falar, ok, França pros franceses, e Inglaterra pros ingleses, ok, Alemanha pros alemães. E tá tudo ok reclamar isso. Tem problema nenhum, porque eu sou a favor assim também, sabe? Etiópia pros etíopes, Chile pros chilenos, Camboja pros cambojanos, Tibete pros tibetanos, não é? Os uigures têm que ter o espaço deles, os curdos, que são uma etnia perseguida, tem que ter o espaço deles, não tem? Todo mundo aqui meio que concorda com isso. É um assunto complicado, mas eu não acho tão complicado assim. Eu acredito, sim, que essas definições universalistas para as nações, elas esbarram na realidade. Ora, se um paquistanês é um inglês, todo mundo nasceu com um direito natural a imigrar para a Inglaterra, que é o que o terceiro mundo faz. As pessoas saem do terceiro mundo e vão emigrar pro primeiro mundo. As pessoas falam, mas eu posso ser um inglês? Eu posso ser um inglês. Me aceitem? Você é um racista? Estas mesmas comunidades de imigrantes, em geral, do Maghreb, do Oriente Médio, Turquia, África subsaariana, eles são os maiores perpetradores de crimes no geral. É isso, não adianta a gente ficar adorando a pílula. O que aconteceu? Essa mentalidade multicultural redundou numa parada muito complicada, porque na Inglaterra eles estão descobrindo em série, envolvendo o próprio primeiro-ministro atual, houve uma clara política de acobertamento de um escândalo sexual que tratava, vamos colocar aqui, do abuso de meninas, e não eram todas as meninas, eram meninas inglesas nativas. E esse é o ponto, né? Você é universalista, mas o imigrante não é universalista. O paquistanês vive na comunidade dos paquistaneses, eles abusavam de meninas majoritariamente inglesas. Também outras, também asiáticas de diversas etnias, mas majoritariamente eram meninas inglesas. Veja a traição de uma elite para com o seu povo. A elite, em nome do discurso cultural e o medo de ser taxada de racista, intolerante, ela topa acobertar, ou não tratar, ou passar pano, ou não andar, ou punir sem o mesmo rigor casos em que esses muçulmanos, porque 99% dos caras eram muçulmanos, especialmente oriundos do Paquistão, Índia, etc., abusavam dos seus próprios filhos naturais daquela terra ali, porque eles têm medo. Então foi ok permitir esse abuso, e essas sociedades acharam ok. Inclusive as sociedades votaram em líderes conservadores que também silenciaram pra isso, porque o Partido Conservador Britânico é uma vergonha. E o que você tá vendo ali, cara, não há exemplo maior de suprema traição contra o próprio povo. A partir do você tá permitindo que homens, animais, com uma cultura tribal, pratiquem isso dentro do seu próprio povo, com seus próprios filhos, porque você negou a ideia de que você é um povo. O inglês não é inglês, o inglês não pode ser um paquistanês. O paquistanês escolhe só abusar majoritariamente das inglesas, né? Você perdeu tudo, você perdeu a própria dignidade. Então eu acho que esse caso, ele tá trazendo luz pra esse problema europeu de maneira muito clara. Houve agora casos de terrorismo na Alemanha. E aí, né, tá até que eu disse, então se o cara votar no partido anti-imigração alemão, ele é nazista. Gente do céu. Assim, a Europa não é só fechar a fronteira. Vai ter que pegar pessoas, inclusive imigrantes legais, paquistaneses legais, que estão lá, segunda geração, que eventualmente a cultura deles impede que você vai ter esse convite. Você vai ter que pegar ele mesmo legal, tudo certo. Ó, Rashid, você vai votar lá pro Paquistão. Vai ter que pagar uma grana pra você. O Paquistão não aceita, você tem que fazer um acordo diplomático com o país. A sobrevivência desses países vai depender disso. Não vai dar certo isso. E se esse caso não choca vocês, vai chocar o quê? O que mais? Qual tapa na cara um europeu precisa tomar pra despertar? Quantas filhas deles precisam ser abusadas pelos Rashids lá da vida? Pelos pajites também? Quantos pajites tem que abusar de filha deles pra eles... isso é um negócio horrendo, cara. Mas por que esse caso nos interessa? Porque você tem que entender até onde vai a perversão dessa elite burocrática em nome do
os seus valores. Ou seja, essa elite burocrática topa ver os filhos do próprio país morrerem, serem abusados sexualmente, passando em todo tipo de coisa, em nome da manutenção da visão de mundo deles. Ou até com medo de cometer uma heresia dentro daquela visão de mundo. Isso não acontece aqui? E aí eu jogo a provocação por causa aqui. Os nossos intelectuais, vamos falar, a turma da Fernanda Torres. Agora eu vou ficar lembrando, né? A turma dela topa uma defesa de uma política abolicionista do ponto de vista penal pra que assaltantes... Pega aquele vídeo que tá rolando do cara dando coronhada, roubando celular. Você viu esse vídeo? O vídeo é horrendo. É um vídeo de um assalto. Tem um ônibus, só trabalhador, povo humilde dentro do ônibus. Vem os ladrões, tome coronhada ali e porra de roubando o celular e abrindo o celular, apontando o celular na cara das pessoas. Um cara postou o vídeo com um negócio, meninos do Rio, né? E assim, esses são os nossos meninos. Tem salvação, os caras. Eu queria ler o que o pessoal... Aí o pessoal escreveu um texto sobre isso. A maioria dos esquerdistas só não tem a mínima ideia de como funciona a mente de um criminoso. Não existe empatia com ninguém. O único pensamento é: quem é fraco o suficiente pra eu tomar o que ela tem? O criminoso considera sua vítima como inferior. Afinal de contas, se não fosse, não teria sido vitimizado com sucesso. Ele merece ser roubado por ser otário o suficiente de trabalhar pelos seus pertences, desrespeitar a lei em vez de só tomá-lo sem ter que se esforçar, como um verdadeiro homem corajoso, forte e esperto faria. Que é a ideologia das músicas do funk. O Oruan produz a ideologia que justifica a violência do cara. Seu mundo gira em torno da força física e da violência, e ele não vai ser convencido por mais nada além disso. Sim, a mentalidade do criminoso é da idade do bronze, e argumentos pós-modernos de empatia vão fazer tanto sentido pra ele quanto danças da chuva fazem para você. Perfeito. O ladrão olha o discurso, esse assaltante que deu coronhada no trabalhador, ele olha o discurso da pessoa ali e fala assim: reabilitação? Eu não vou me reabilitar. Que reabilitar? Vou virar viado agora? É isso que o ladrão pensa. Aí, meu irmão, tu quer o quê? Que eu vire viado agora? Tu tá me esculachando? Reabilitar o quê? Ele quer praticar o crime e tem impunidade. E ele enxerga no intelectual de esquerda um cara que permite que ele tenha esse jogo. Crime, impunidade. Crime, impunidade. Esse é o jogo que ele quer. Ele não quer ser reabilitado. É um papo. Ele falou uma coisa, pessoa muito interessante. Desce. Uma pessoa perguntou pra ele ali: e o que você acha sobre a reabilitação de criminosos? Ele falou: para uns 5 a 10% deve funcionar. O resto, infelizmente, não. E é verdade. Como diria o filósofo compadre Washington ou Jacaré: pau que nasce torto nunca se endireita. Pau que nasce torto nunca se... É difícil. Pra muitos homens, amigos, é medo. O cara não faz merda não porque ele reabilitou, porque ele aprendeu a costurar uma bola na cadeia. Ele tem medo. E ele não vai fazer por medo. E o medo, assim, é um instrumento muito efetivo para garantir a paz. A repressão funciona. Tem que ter repressão. Nós temos aqui uma massa de animais. Animais dentro de um contexto cultural de animalização. Aí tem culpa do próprio Estado, mas tem culpa das famílias, tem culpa de tudo. Nós produzimos, né, como país, essas pessoas. E essas pessoas tomaram decisões racionais na hora de cometer o crime. Elas não estão permanentemente drogadas. Porque a pessoa parece assim: ah, não, o bandido, ele tava drogado, ele não sabia. Não, cara, já passou um dia inteiro drogado? Um mês inteiro drogado? 3 anos drogado? Bota aí na tela. Ele é reincidente porque ele ficou drogado? Não, a atividade criminosa, meus amigos, ela é uma atividade persistente, no sentido de que há uma organização, há um processo no crime. O cara que rouba o celular, ele vai roubar outro celular, ele vai vender pra um determinado agente que vai pegar o celular, vai desmontar, aí manda pra fora, uns mandam pra fora, outro revende na feira do rolo. Tem uma indústria, toda a indústria se baseia numa persistência de uma série de atividades. Então, aquelas pessoas participam de uma indústria, que é a indústria do crime. A indústria do crime tem que ser destruída, e você destrói algo só através da força, não é através da empatia que você destrói. Pau que nasce torto nunca se endireita. Se nunca se endireita, é cadeia. Ah, saiu da cadeia? Beleza, né? O cara não tem que às vezes ficar preso pra sempre. Mas, dito isso, medo. Ó, você vai se ferrar. Assalto, você vai tomar um tiro, você vai morrer. Você vai vir a óbito. Você vai ficar preso por muito tempo. Pô, o cara fala: mas eu vou costurar a bola, vou fazer alguma coisa, vou recuperar o tempo perdido. O ponto é, vagabundo tem que ter medo. E assim, você tem que fazer escolhas. Um vagabundo com medo significa um cidadão tranquilo. É uma escolha detrimental mesmo. O vagabundo vai ficar com medo pro cidadão ficar tranquilo. Eu quero que o cidadão que não quer cometer crime fique tranquilo. Eu quero que o cara que toma uma cunhada fique tranquilo. E o cara que dá eu quero que tenha medo. Ai, sociedade do medo. Não, o Foucault disse: pau no ânus. Eu falei palavra de novo. É que assim, né? Vamos reencaixar pra não parecer que eu fiz uma digressão muito louca. O caso da Inglaterra acontece aqui. Já tá rolando aqui. Não é novidade pra ninguém. Essa traição das elites pra com o pop globo é uma traição neste nível de perversidade. Aí eles vêm discutir o negócio. Não, mas e o Bukele? O que o Bukele fez? Ele foi reeleito com mais de 80%, porque ele passou a rapa. Ele impôs lei, ordem e medo. Ai, não. Tem um estado policial. As pessoas querem. Ele provou um ponto. As pessoas querem.
É pra ter medo. O cara que quer cometer esse crime, ele tem que ter medo. E o medo é físico. E o medo envolve violência. Ai, não, mas como nós vamos construir isso? A gente não constrói nem sistema de esgoto. A gente não constrói nem ponte direito. Caiu uma ponte lá no Maranhão. A gente lá vai construir empatia, meu amigo. É medo, lei e ordem. Medo, lei e ordem. O meu país, que não é o da Fernanda Torres, nem o da Fernanda Montenegro, o meu país tem lei e ordem. O país dela tem Globo de Ouro e assaltante solto. Esse é o país dela. Você quer ter esse país dela? Globo de Ouro, com a galera lá falando da ditadura e proteção a assaltante e você censurado. O país que eu quero que o bandido tenha medo, muito medo. E, se possível, vamos ter uns atores bons e filmes melhores que esses caras fazem pra concorrer nos prêmios internacionais. Beleza? Eu topo não ter nenhum Globo de Ouro e eu ter cadeia lotada de bandido. Se for pra ser detrimental, que seja detrimental. Lógico que é um país muito melhor se a gente tiver as duas coisas. De preferência não feito pela turma dela. É isso. É isso. Isso é um país sério. Aí vem me fala assim, não, porque... Sem anistia, eu sou do sem anistia também. Sem anistia pra bandido. Bandido não tem que ter anistia nenhuma, é pau. Por isso, quando a missão chegar ao poder, nós elegemos um presidente da república, eu vou estar lá igual um militante, de preferência do lado da sala do presidente, sentado, ó, vamos tomar posse daqui 2 horas. Vamos passar a rapa no primeiro minuto de mandato, passa a rapa, passa a rapa. Guerra, declaração de guerra e tal, operação militar, destruição dos caras, Oruan preso, Oruan aqui, ó, fazendo o rap dele lá, I want you flow, blá, 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 Oruan preso, entendeu? Todo mundo, tal. É guerra, primeiro minuto é guerra, é isso, é óbvio, isso é óbvio.